Olá, meus amores! Sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui do canal da Tia Bia. Esta luz está horrível, mas vamos arrumá-la. Nossa, eu tô saindo aqui de um treinamento tão maravilhoso. Nossa, eu tô com o coração cheio de alegria aqui. Sejam bem-vindas, minhas amadas, lindezas. Ai, meu Deus! Gente, olha só. Da importância da informação, do conhecimento e estar conectadas com pessoas que, né, te inspiram, que fazem a diferença na sua vida e você aplica aquilo que você aprende e você colhe os resultados. É uma coisa maravilhosa. Então, estou aqui, acabei de participar da imersão do Conrado, estava a Tati De Andela falando sobre palestras, né? Palestras memoráveis, foi maravilhoso, é incrível. E combinou aí com o tema de hoje, né? Sobre autoconfiança. E eu trouxe uma convidada maravilhosa que eu admiro. Nós nos formamos juntas no curso de constelação familiar, nós criamos um vínculo muito, muito gostoso, muito amoroso, a Paulinha. E o que eu entendo, né, do conceito da autoconfiança até ela entrar aqui? Sejam bem-vindas, meus amores! Ai, a Ká tava comigo. Ai, gente, essa minha orientadora de alunas, gente, tava lá no curso comigo. Maravilhosa. Um beijo. Olha só. Então, toda essa relação da autoconfiança, né, o que eu entendo disso? E aí, quando me vem uma imagem sobre autoconfiança, quando eu me conecto com essa palavra, eu me vejo em pé. Ah, você tá aqui, meu amor, um beijo, já te amo. Eu, quando percebo, né, o efeito dessa palavra autoconfiança, eu me vejo muito em pé. E em pé, com os dois pés abertos, né, com as plantas dos pés bem apoiados no solo. Mas aí eu percebo, eu sinto que eu não tô sozinha. Que a autoconfiança, ela não está intimamente relacionada apenas com a minha postura, mas com muitas histórias que conectam, me compõem e fazem parte da minha história. Todos os meus familiares, todo o aprendizado, meus pais, principalmente, né, os meus professores, os meus colegas. Tudo aquilo que me compõe se relaciona com a minha autoconfiança. E faz com que eu fique assim firme com os dois pés no chão. E quando eu me conecto com essa palavra e eu sinto, ouço o meu corpo, né, que eu aprendi a ouvir, né, amadas, eu percebo que tem um sorriso. E aí eu fiz uma enquete aqui no Instagram, né? Será que autoconfiança tem a ver com amor próprio? Né? Tem a ver com segurança? Eu acho que é tudo isso e mais um pouco. E a Paulinha, que é expert nesse assunto e muitos outros, né? Mas a gente tem que ser específica, né? Selecionar um assunto único. Ela vai trazer a pitada, o olhar dela em relação à autoconfiança. Mas eu encorajo vocês a fazerem esse exercício, né? Quando vocês se conectarem com uma palavra, né? Que seja essa, autoconfiança. Veja os efeitos disso no seu corpo. O que o seu rosto expressa quando você se conecta com essa palavra, autoconfiança. Uma seguidora linda minha escreveu assim: quando eu vejo a minha trava em relação à autoconfiança, eu me conecto com meu pai. Né? Ela aprendeu a ouvir, né? E aí eu dei uma resposta para ela e a gente se falou no direct há pouco, né? Que já fez com que ela criasse um movimento interno, né? Então isso que é muito bonito na vida, que a gente tem um problema, tem uns desajustes, mas a gente pode sim, com humildade, né, adquirir conhecimento, né, com uma live maravilhosa como essa, né, estando conectados com outras pessoas e conseguir realmente mudar a perspectiva da nossa vida. E é isso, meus amores, dedo no coração para chamar mais gente para essa live, que ela é tão linda. Gente, ela tem uma voz linda, essa mulher, eu adoro ela. Vocês vão amá-la também. Paulinha, já te amei, meu amor. Olá! Ai, que gostoso! Vou matar minha saudade. Seja bem-vinda, querida. Que delícia! Olá, 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 olá para todos. Boa Linda. noite, Que Bia. gostoso!
Te Um amo. beijo, te amo. Um beijo, minha amiga. Que delícia te ouvir. Muito obrigada pelo aceite, viu, minha querida? Você é maravilhosa. Ah, eu fiquei assim te ouvindo tua imagem, e imediatamente eu já tinha essa imagem na minha cabeça também. Que conexão! Que E lindo. vou só incrementar um pouco mais essa minha imagem, porque eu tinha a impressão que a minha mãe colocava a mão no meu ombro direito e o meu pai no meu ombro esquerdo. E aqui um monte de gente impulsionando essa vida que chegou até a mim, né? Até esse lugar. Então, a autoconfiança é Se apresente para para mim nós, também. sua maravilhosa. Nos dê a chance de conhecer um pouquinho mais de você, amor. Vamos lá, vamos lá. Meu nome é Paula, eu tenho 41 anos. As pessoas me chamam de Paulinha porque eu sou pequena. Então, Paulinha. Eu sou psicóloga, atuo como psicóloga clínica há 18 anos. Utilizo algumas ferramentas para intervenções, trabalho somente com adultos. E nessa grande trajetória aí, conheci pessoas maravilhosas, tive esse presente de conhecer a Bia e acompanho o trabalho dela maravilhoso, super a serviço da vida, né? E eu gosto muito de falar desse tema de autoconfiança, de autoestima, porque cada pessoa que chega no consultório traz uma ferida antiga, que não olha, né? E essa ferida ela vai se transformando numa bolona de neve. E quando chega na fase adulta, principalmente, que são os adultos que chegam para mim, essa ferida está atrapalhando a vida inteira da pessoa, está atrapalhando os relacionamentos, está atrapalhando o sucesso no trabalho, a prosperidade em todos os níveis, está atrapalhando a saúde. Então, nossa, vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso. De maneira super mega sucinta, tá, gente? Eu poderia falar disso dias e dias, poderia escrever um livro sobre isso. Mas eu escolhi 3 pontos para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles é assim, eu vou chamar aqui de dicas, para ficar bem leve, tá? Uma coisa bem descontraída. Então, tudo que estava rígido descontrai. É para receber com bastante carinho, porque essas palavras não são de correção, mas de carinho, né? Eu não tô aqui para corrigir ninguém. Então, Adoro. são coisas que eu percebi, Bia, e que, assim, você dá um toquezinho ali para a pessoa, só pronto, e parece que a alma dela se abre para realizar aquelas coisas. Então, primeira coisa, que é a primeira dica, conserta a imagem que você tem de você mesmo. Conserta logo. Conserta essa imagem rápido, né? Vai lá, revisita os seus pontos de desenvolvimento. Observa o que é que está sombrio, o que é que está resistente demais para se desenvolver, que pontos são esses que a gente vai chamar aqui de pontos fracos no momento, porque depois eles podem se desenvolver e virar pontos fortes, né? Então a primeira coisa é conserta a imagem que você tem de você mesmo. Quero me aprofundar um pouquinho, mas vou deixar o segundo, porque daí as pessoas já vão se situando. Segundo passo, monitora o ambiente em que você está inserido. Com quem você se relaciona? Quem são seus amigos? Que trabalho você aceitou fazer? Por que você aceitou? Né? Não adianta muito eu reclamar se eu não me responsabilizo pelos amigos com quem eu me relaciono. O meu parceiro, minha parceira. Então, quem são essas pessoas? O ambiente externo, ele influencia a gente o tempo inteiro. Tem um campo de informações aberto, e a gente se conecta com esse campo o tempo inteiro. Então, se eu tenho pessoas extremamente críticas e julgadoras ao meu redor, como é que vai ficar minha autoconfiança, minha autoestima? Lá no chão, tá? Então, primeiro passo, conserta a tua imagem rápido. Gente, é uma Conserta a coisa tão imagem que você louca, tem. porque eu comecei falando isso, né? Que eu estava, né? Que a gente está em treinamento com o Conrado,
E ele falou isso, um dos exemplos que ele deu foi justamente esse, né? Quais recursos internos que eu tenho? Uma coisa é o recurso interno, outra coisa é o ambiente que eu estou inserido para que eu consiga, juro por Deus, falou hoje de manhã, para que eu consiga me mover, me movimentar né, em prol de algo que eu almejo. Daí a importância de tecnicamente, né, porque ele não é psicólogo, ele não é da parte de desenvolvimento humano, ele é justamente um empresário que ajuda a gente fazer funil de vendas, né, uma coisa, mas tudo parte da postura, né, da pessoa, como que a pessoa vai conseguir vender um produto ou um serviço se ela não tem recursos? Ou se ela está inserida no meio ambiente que não é favorável. Gente, a sincronicidade está demais. Bom, então esse é o segundo passo, né? Monitora o ambiente, aonde você está inserido, quem são seus amigos, como é o seu local de trabalho, quero me aprofundar um pouquinho mais. Terceira, vai correndo se reconciliar com seus pais. Vai se reconciliar com o seu passado, com a sua história, vai lidar com isso, vai se colocar frente a frente com as dores que você abandonou lá atrás, que você está criando resistências para resolver, que você está procrastinando, vai logo atrás de se reconciliar. Ah, Paula, mas minha mãe já morreu. Não tem problema. Ah, Paula, mas eu nem conheço meu pai. Não tem problema. Não tem problema. Então, eu quero também me aprofundar um pouquinho, mas só para a gente já deixar os 3 pontos. Então, conserta a tua imagem, monitora o ambiente em que você está inserido e vai correndo se reconciliar com a sua história, com o seu passado e com seus pais. 3 passos, tá? O que é autoestima, gente? E como ela está intimamente ligada à autoconfiança? A autoestima é a opinião que a gente tem da gente mesmo sobre várias áreas da nossa vida. Então, qual é a opinião que eu tenho sobre a minha imagem no espelho, como eu me comporto, com quem eu me relaciono? E aí, muitas vezes no consultório, gente, as pessoas chegam em frangalhos, elas não conseguem enxergar. Eu gosto muito de fazer uma pergunta bem direta, assim: qual é a sua maior qualidade? E algumas pessoas são tomadas de um impacto, porque elas falam qualidades. Ai, nossa, que difícil, meu Deus. E ali já surge uma trava, né? Eu não tenho qualidades. E aí eu brinco muito, eu gosto muito de fazer um exercício que é o inventário de qualidades. Peço para a pessoa fazer uma lista daquilo que ela mais gosta nela mesma. Tanto de aspectos físicos, como emocionais e como competências, assim, coisas que ela faz bem. Quando a gente começa a dar energia para essas qualidades, quando a gente começa a olhar, peraí, mas isso eu faço bem. Tal coisa eu também faço bem. Eu tenho essa qualidade, eu tenho aquela qualidade, eu sou uma pessoa boa, generosa, determinada, eu sou respeitosa, eu sou amiga, eu sou sensual, eu sou bonita, eu me comunico bem, eu sou inteligente, né? E aquilo, não no sentido de inflar o ego, não é isso, mas é um caminho para curar a nossa autoestima. E aqueles bullying que em algum momento a gente sofreu na escola, ou aquelas críticas que a gente sofreu das pessoas, ou da gente mesmo, tá? Tem uma outra coisa que eu gosto de perguntar muito numa sessão, que é assim, me conta uma coisa legal de você. Pessoal, ai, uma coisa legal. Ai, nossa, mas o quê? Ou então eu costumo falar assim, me defina, quem é você? Uau! Né? E as pessoas se Excelente exercício. perdem, porque Uhum, elas não sabem quem elas são, elas não conseguem se autodefinir. uhum. Dificilmente elas conseguem falar delas de maneira amorosa. Eu nunca recebi uma pessoa no consultório que falasse de si mesmo de maneira amorosa, de maneira gentil. Então, isso é terrível. Como é que eu quero ter autoconfiança se eu não consigo falar de mim de maneira gentil? Se eu não consigo enxergar minhas qualidades? Se eu não consigo rastrear
né? Que qualidades eu tenho? O que que eu posso fazer? Que tipo de trabalhos eu posso desempenhar legal, Deixa eu te né? fazer uma pergunta. O que que você sente, percebe com a sua prática que leva as pessoas a não olhar para si, Paula? Então, talvez uma falta de consciência. Quando a pessoa vive muito para o mundo e por vários motivos, né, para tentar ser aceita, agradar, para não sofrer rejeição, para tentar pertencer a qualquer preço, a pessoa para de olhar para si mesma e passa a ter um movimento para o Eu, externo muito forte. E aí ela esquece de olhar para si. E quando ela vê, ela está com síndrome de burnout, estresse, porque ela parou de olhar para si mesma. Ela parou de dizer, ah, determinada coisa não me dá prazer, determinada coisa eu não gosto. Esse também é um outro ponto legal. É a gente descobrir aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente só faz para agradar os outros, né? Isso tem muito a ver com autoconfiança. Quando eu tenho uma convicção interna, então, eu não gosto de beber cerveja. Enquanto todos os meus amigos bebem, eu falo, obrigada. Não gosto. gente, Ah, mas você me lembrou você. de uma história. Você me lembrou de uma história. A primeira vez que eu saí com o Eduardo. Fiquei um ano paquerando essa pessoa. Eu falava, ou é casado, ou realmente não gosta de mulher. Eu tinha feito de tudo já. Não é Meu possível. Deus! Um ano. Aí, beleza. Aí me chamou pra sair, fomos num barzinho aí no Itaim Bibi, um barzinho chiquérrimo, né? Lotado, né? Barzinho da moda e tal. Sentamos e ele, ai, você bebe o quê? Gente, eu não bebia nada, né? Aí eu ia falar assim, eu gostava daquelas bebidinhas docinhas, né? Coisas de mulher. E aí eu ia falar, ele, você aceita um chopp? E eu, claro! Ai, eu adoro. Sem gostar? E por que que a gente faz isso? Não é sem gostar, gente. Eu já tinha provado aquilo, eu achava um negócio amargo. Aí eu lembro que eu tomei um gole, aquilo ficou quadrado aqui, assim, sabe aquele gosto? Aí eu falei Meu assim, Deus. posso pedir pro garçom uma groselha? Groselha. Porque eu estava acostumada com coisinha mais doce. E por que que a gente faz isso, né? Porque a gente usa uma máscara para agradar, para ser aceita, para Quero, me conquistar. aceita, por favor. Me aceita, Eu por sou tão favor. Eu vou beber divertida. uma cerveja com você. É, Só que tem gente não que fica precisa. assim anos, né? Uhum. É, não precisa, não Não precisa precisa. disso. E aí, quando você passa a olhar para dentro, esse primeiro olhar, né, conserta a tua imagem sobre você mesmo. Olha para dentro, descobre que coisas fazem sentido para você, descobre que qualidades você tem, quem você é, o que você gosta, o que você quer em alguém, num parceiro, numa parceira. Pergunte-se, deixa isso vir para a luz, tenha lucidez sobre isso. Né? Essas são só algumas amostras daquilo que eu gosto de fazer no consultório, e lógico, devagar, para a pessoa se descobrir, ela vai entendendo que ela é um indivíduo, que ela nasceu num sistema, mas ela é um indivíduo, que muitas coisas ela pode fazer diferente, então não é porque os meus pais gostavam muito de cerveja e viviam em bares que eu preciso também ir, eu não gosto, eu tenho que gostar? Tenho, não, né? Não preciso, sabe? Então esse é um exemplo bem simplesinho para mostrar, né? Então, quem é você? Quais são suas qualidades? Quais são suas convicções? O que faz sentido para você viver? Que caminhos você quer trilhar, né? Essa é a Sim. primeira coisa. E na medida que você vai criando intimidade, então eu fui criando intimidade comigo mesma. É incrível que até na trajetória, na minha trajetória profissional, eu entendi que eu sou Paulinha, eu não sou doutora Paula, né? Eu sou Paulinha, eu sou humana, eu olho para outra pessoa como humano, é o meu jeitão, é Que assim. posicionamento, que autoconfiança. É. Por que Paulinha é que eu não tenho que ser merece diferente? absolutamente nada. Que seja Então, inteiro por dentro. então.
E inúmeras pessoas do marketing, ai, mas esse nome não é bom. E eu falo, tá bom, mas essa sou eu. Como é que eu vou negar algo que eu sou? Eu não consigo, daí fica pesado para mim. Entende? Então, quando a gente assume quem a gente é, do jeito que a gente às vezes não tá muito dentro do convencional, gente, mas tá tudo ok, tá bom? Ser, não ser convencional é muito legal, é muito bacana, faz a gente se expandir, né? Então, esse é o primeiro passo. Conhece a você mesmo, conserta a imagem que você tem de você mesmo e seja muito feliz com isso, certo? Isso aqui vai te dar uma base para autoconfiança sensacional. Quando você descobre os seus limites, opa, aqui eu acho que eu vou cair num desfiladeiro, aqui eu vou me enfiar numa encrenca, é melhor eu não entrar. Então, você vai se movimentando, né, e conseguindo se expandir na medida que você se reconhece nesses novos lugares, tá? Segunda coisa, vamos partir para o ambiente. Gente, o ambiente influencia muito a gente. Às vezes a gente não percebe, mas acho que todo mundo aqui já ouviu isso. Liga a sua televisão lá no Datena e deixa lá ligada o dia inteiro para ver se você não fica irritado, para ver se você fica desesperançoso, para ver se você não fica imerso numa violência que você fala, meu Deus, isso não vai acabar, eu vou morrer, esse mundo, não sei o quê. Então, é assim. A gente fica imerso num campo de informações que pode ser muito nocivo ou pode ser muito bom para a gente. E aí a gente também tem que lembrar que a gente pode fazer pequenas escolhas. Então, assim, por que eu conservo amizades com pessoas tão críticas que só apontam os meus defeitos? Por que eu me mantenho em relacionamentos afetivos que não me fazem crescer? Que só me destroem, me oneram, me subtraem? Peraí, o que tá pegando aqui? Entende? E no meu trabalho, por que eu me permito ser abusada por um chefe, por uma chefe, por um gerente? Se eu tenho um talento para colocar no mundo e não coloco. Às vezes eu sou uma boleira de mão cheia e não faço bolo, entendeu? Porque eu tenho medo Da de não ser rejeição, aceita. É. da E aí eu rejeição. fico lá naquele emprego, sendo pisoteada, sendo que eu poderia ser o meu próprio negócio. Poderia empreender, ganhar dinheiro, abrir uma confeitaria, ser muito feliz e fazer, entendeu? Ai, Paula, mas fazer bolo não é algo meio que julgamento é esse? Mas olha a importância das camadas, né? Que você tão didaticamente pontuou. Primeiro tem que começar dentro. De mim. Isso. Que recursos eu tenho? Depois o ambiente. Se eu tenho recursos internos, mas o ambiente também não favorece, a gente tem que sair do nosso lugar. Eu lembro do Dudu, a Paulinha fez um trabalho lindo com o Dudu de psicoterapia. Muito obrigada sempre, minha amiga, linda. E ele ainda fala, uma graça. E incrível, porque todo o movimento que nós fizemos foi justamente porque a cidade que nós morávamos, né, a escola que ele estudava, tudo, não fazia sentido aquele ambiente para aquilo que eu almejava para ele, para aquilo que fazia sentido para a minha família. Não é que a cidade é ruim, a escola é horrorosa, não tem nada a ver. Foi incrível, foi maravilhoso, mas para aquilo que eu acreditava, para aquilo que nós queríamos, não fazia sentido. Deu muito mais trabalho, né? Mudar de casa, de cidade, pegar a estrada. Mas quando o ambiente é mais favorável, a gente tem o salto para o mais, né? A gente tem mais realização, Sim. tem mais problema, tem mais trabalho, mais conta, mas é tudo mais. Isso é maravilhoso. E aí dá aquela sensação de expansão. Às vezes a gente vai para um outro platô, a gente sobe um degrau e se encaixa num novo platô de desenvolvimento, depois a gente sobe mais um, e aí a gente vai se expandindo, né? Se a gente tiver uma imagem de expansão como algo que ascende ou se expande, depende da imagem que a pessoa mais gosta, né?
Mas a gente precisa entender e visualizar esse desenvolvimento devagarzinho. Isso. Isso. Voltou. 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 Então, isso que a Bia está trazendo sobre mudança, mudar de cidade, mudar de escola, meu Deus, que trabalho que dá mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, você proporciona para os seus filhos, para você, algo que é maior do que aquilo que você já tinha, né? Bia, Tô aqui, amor. tá? Minha imagem tá, a sua Tá imagem para bom. mim tá travada, Jura? Aqui juro. pra mim tá bom. Ah, então, Escrevam, tão escrevam aí se tá ruim pra vocês, amores. fiquei preocupada agora que eu tô falando loucamente. Não, pra mim tá rolando super bem. Tá Ah, rolando. então tá. Pode falar. Então vamos embora. Você quer falar mais alguma coisa dessa questão do externo? Não, então, que quando realmente existe essa mudança do externo, né? Eu tenho recursos internos para bancar estrada, para bancar mudanças, para bancar qualquer outra coisa. E eu realmente olho para o ambiente e tenho ganhos, realmente existe uma expansão. E Isso. expansão e cresce em tudo mesmo, né? Tem mais problema, né? Mais preocupação, mais ganho, mais aprendizado, muito mais vida, né? Como nós aprendemos com o nosso amado Décio, né? Todo salto por mais, Nossa, mais vida, né? E isso é realmente isso. incrível. Quando o ambiente favorece, né? Aquilo que poderia germinar pouquinho, né? Naquele ambiente, né? Não muito favorável, aquilo vira uma árvore. E Exatamente. aquela árvore, ela dá outros frutos. E é, gente, É isso. realmente fantástico. Fantástico. É isso. Aí aqui, acho que eu li, tô com uma colinha aqui, sabe, Ótimo. gente? Perfeito. Eu Eu também. li mais uma coisinha aqui que eu gostaria de somar aí. Reconhecer um talento em si mesmo tem algo de muito valioso nisso, né? Quando a gente reconhece que a gente tem algo para colocar a serviço do mundo. Muitas pessoas hoje, elas se sentem muito chateadas no trabalho que elas desempenham, nos lugares onde elas estão. E uma das principais reclamações que uma pessoa traz num consultório é justamente essa, a de que ela não se reconhece mais naquele lugar. E aí a gente sempre trabalha, mas qual é o seu talento? O que que você sabe fazer bem? E a gente vai explorando isso, né? E a gente descobre um monte de empreendedores brilhantes, cheios de ideias legais, que estão muitas vezes sufocando esses talentos, presos em empresas, sem empreender. Por Isso tem a segurança. ver também. Isso, exatamente. Por segurança. Uhum, uhum, uhum. Bom, acho que é isso do ambiente externo. Gostaria de comentar sobre as pessoas com quem a gente se relaciona. Muitas pessoas reclamam, né? Às vezes vêm para o consultório para reclamar do amigo, do colega, do vizinho, Do mas não marido. faz nada para mudar essas relações do marido, do filho, que é grande, que já é adulto e que não vai embora. Enfim, há sempre bastante reclamação, mas eu procuro trazer um posicionamento. Como é que você se posiciona diante disso que você está me trazendo? O que que você pode fazer para transformar? Você pode fazer escolhas diferentes dessas que você tem feito agora? Né? E aí eu incentivo a pessoa a fazer esse movimento de se joga então, né? Porque tem muito isso, né, Paula? A pessoa só olha para o externo e ela Sim, culpa a dificuldade interna por conta do outro. Ah, meu marido sim, não me apoia, meu filho que não sai de casa, meu chefe que é um isso, minha mãe narcisista, né? São os mil rótulos do ambiente sim, e aí não consegue realmente olhar para dentro porque é dolorido, né? E como diz Dalai Lama, né? Todo mundo quer ser feliz e não sofrer, mas o caminho de é, volta para casa é o caminho que realmente
que traz muito mais consciência, mais expansão e muito mais movimento, né? É, é isso. Essa questão do ambiente externo, ela requer que a gente se posicione e muitas vezes as pessoas não querem se posicionar, porque uma vez que eu vou para o meu lugar, né, quem acompanha as lives da Bia, acho que já está careca de saber, mas uma vez que eu vou para o meu lugar dentro do sistema, dentro das organizações, dentro das relações onde eu me encontro, quando eu assumo o meu lugar, muitas vezes os outros ficam um pouco mexidos porque eles também precisam assumir os seus lugares, né? E aí as pessoas ficam com medo de fazer essas mudanças. Mas a gente diz assim, experimenta, faz. Deixa de ser mãe da sua mãe e seja sua filha, sabe? Deixa de ser mãe do seu marido e seja sua esposa. E nesse sentido, quando a gente vai para o nosso lugar, parece que a gente ganha vida, a gente ganha energia para tocar o nosso barco para frente. Acho que é mais ou menos nessa linha aí. Perfeito. É o nosso lugar de força, né? Que eu tanto falo aqui. Gente, tem tanta aluna poderosa. Um beijo, meus amores. Obrigada por terem vindo. A Paulinha é uma querida, amores. Ouçam essa música. Eu não tô conseguindo ler, porque para eu ficar concentrada aqui, eu não consigo ler, dividir a minha atenção, tá? Maravilha. Vamos falar do terceiro ponto, que é o que eu coloquei na reconciliação com os pais, né? Brinquei aí no começo, falei, vai correndo revisitar a sua história, corre lá nas feridas que você deixou para trás, criou resistências, levantou muros, tentou excluir, se separar dessas feridas, mas não tem jeito. Chega um momento que a gente precisa encará-las frente a frente e entender que delas, das feridas, emana uma força que é propulsora, né? Uma vez que a gente encara tudo isso do jeito que foi, mesmo que tenha sido muito dolorido, a gente é empurrado para frente na vida e de uma maneira bem bacana, com prosperidade, com maturidade, sabe? Tudo começa nos nossos pais. Alunas poderosas, ó, anota. Do sofrimento Qual emana frase, Bia? É que as coisas vêm, né? Sim. Do sofrimento emana uma força poderosa. Sim, Bia. É do Bert, né? Eu não vou lembrar aonde tá. Que livro, mas o Bert, né? É incrível. Mas o Bert, quando eu ouvi isso quando eu li isso a primeira vez, eu falei, gente do céu, quando eu olho para a dor e percebo que da dor, emana uma força, eu fico com a força. Eu deixo de ficar no lugar da vítima do sofrimento e fico com a força. E quando, Paulinha? A Maína escreveu assim, essa Paulinha é incrível, hein, tia Bia? Ela é mesmo. Ai, eu adoro ela. Maíne! Paulinha, e quando, amiga, a pessoa fica assim insistindo no rótulo da mãe, por exemplo? Ah, você não sabe a mãe que eu tive. Como que a gente pode ajudar? Ai, minha mãe é narcisista. Todos esses rótulos que a gente escuta, né? Mas a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Como que a gente pode resgatar, né? Fazer com que a pessoa olhe para essa dor e sinta essa força, perceba pelo menos essa força? Bom, acho que um dos pontos de vista é sentir a vida que pulsa na gente, primeiro. Porque independente de quem foram os nossos pais, a vida, se a gente está aqui hoje escutando essa live, porque dentro da gente pulsa uma vida, né? Uma vida que está aí. Então, poxa vida, se eu olhar para trás e ficar acusando os meus pais, significa que eu não honro minha própria vida, eu não valorizo
a minha própria vida. Acho que esse é um ponto de vista, não sei se faz sentido para você. Total. Eu não gosto muito, sinceramente, e aí eu vou falar como pessoa aqui, não como psicóloga, mas como uma pessoa. Eu não gosto muito de entrar na pilha das pessoas que criticam os pais, tá? Eu respeito profundamente, mas eu nunca assumo o lugar da mãe dessa pessoa num processo psicoterápico também, que é uma das coisas que muitas linhas fazem. Então, eu me retiro com uma postura mesmo, sabe? Você tá Perfeito. me escutando, Bia? Tô sim, tô sim. É É, perfeito, a gente falou disso na imersão agora esse final de semana, né? Que é a contratransferência. ah, Eu jogo isso, pro terapeuta a responsabilidade de me curar daquela mãe abusadora, isso. narcisista, blá blá blá. E se o Eu não tenho terapeuta essa postura. abraça isso, eu também não tenho. Né? É, eu Não, faço não o conversa com contrário. o que eu acredito. A gente Eu reforça. empurro a pessoa para o braço da própria mãe. Vai lá, eu não sei por que aconteceu isso com você. Eu respeito muito a sua história e eu respeito a vida que pulsa em você. E como você está vivo aqui na minha frente, eu acredito que de alguma maneira você ganhou um presente. Então faz algo com isso. Faz algo com isso e faz rápido, E já aconteceu sabe? a sua experiência de você ter que usar essa postura e a pessoa realmente sair? Já aconteceu isso, Paulo? Já aconteceu. Aconteceu um fato uma vez, é muito interessante, né? Uma mãe me procurou. As mães sempre ficam muito perturbadas por conta do que os filhos estão sofrendo, né? Eu não sou mãe, tá? Eu tenho 41 anos, mas o que eu gero para o mundo é conteúdo e muito trabalho. Eu não tenho filhos, mas como eu me conecto muito com as pessoas com bastante facilidade, então essa pessoa me ligou e me falou: Paula, eu tô com um problema muito sério com a minha filha. E eu conversei um pouco com ela, era uma moça já de 22 anos e era uma moça adotada. Então ela entrou no consultório, eu pedi para a mãe participar, entrar também, e essa moça fechou os braços assim, sentou no canto da sala e falou, ficou assim, emburrada, falou: eu não vou falar, não vou falar. Aí eu esperei um pouco e tal, e com bastante respeito falei: ok, então não tenho o que fazer. Estiquei a mão e falei: muito obrigada. Falei com a mãe dela, falei: sinto muito, eu não tenho como trabalhar, Tá. né? E eu falei: vou abrir a porta, vocês podem ir embora. Ah, não, não, não sei o que, não sei o que. E começou. Aí, de repente, a moça falou: tá bom, tá bom, tá bom, eu vou trabalhar. Vamos trabalhar então. Ah, porque a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Então ela falava da mãe, na verdade, que tinha a abandonado, né? E rapidamente eu situei essa moça, reconhecendo que talvez para uma mãe deixar uma criança em algum lugar, ela tenha que ter muita coragem. Para uma mãe abandonar uma criança, entregar uma criança para adoção, ela tem que ter muita coragem. Muita coragem. E de reconhecer, por exemplo, que talvez ela não pudesse cuidar daquela criança, de reconhecer que talvez ela não conseguisse amar aquela criança, né? Que coragem, que força. E aí essa criança foi ser cuidada por uma outra pessoa que ela chamou de mãe, que a amava também muito. Então, quanto amor, sabe? E aí, de mudar esse olhar, nem precisei de bonecos, nem precisei de nada. É a A postura. menina, ela foi se derretendo na cadeira, né?
começou a mudar a feição. Ela, ai, eu entendi. Uau! Gente, eu tô inteira arrepiada. É isso. É sobre isso. É Entende? sobre ter uma Então, dissociação daquilo que você acha, né? E aí você isso, fica com aquilo que é. É muito lindo, isso. gente. Isso é constelação familiar, né? Pronto. Eu falo para minhas alunas, né? Nem sempre precisa do ambiente perfeito, do boneco perfeito, do lugar perfeito. Não, Você ter a postura daquilo que é, com as três leis, você consegue mostrar para a pessoa aquilo que para ela está oculto e para nós, né, é simples, né? E é tão amoroso. É incrível. isso, e aí, lógico, né, para todas as pessoas que estão participando e tudo, eu estou falando de um ambiente terapêutico que está monitorado, que está controlado, eu estou falando da minha postura como terapeuta, eu estou falando de algo que pulsa dentro de mim, é Toca. uma convicção. Então, eu entendo que a minha mãe é a melhor mãe, é a mãe certa para mim. Tudo que ela fez está certo. Eu acolho e aceito. E o mesmo eu penso hoje do meu pai, né? Lógico que em algum momento da minha vida lá atrás eu quis ser a rebeldinha, entendeu? E achar que eu podia ser melhor que eles. E aí eu só tomei rasteira da vida. E aí eu só me lasquei de verde e amarelo. Então, quando a gente entende que a postura humilde, que a postura amorosa, que reconhecer o valor dos outros é importantíssimo e que, acima de tudo, eu posso falar o que eu quiser para alguém, desde que eu esteja numa postura respeitosa e amorosa, Pronto. funciona. É lindo isso, gente. Não tem como ajudar Funciona. uma outra pessoa se eu não fiz o caminho aqui dentro de mim. É, é, é. Não tem como. Então, esse terceiro passo, talvez para alguns seja o passo mais difícil para chegar a sentir, né? Hoje eu me sinto autoconfiante. Gente, a autoconfiança não é algo que a gente alcança e daí ela vai se tornar inabalável. Não, tem momentos que eu fico, nossa, será que eu tô certa? Será que é isso? Meu Deus, será? Será? Me ajuda. E aí eu me conecto com algo que transcende a mim, né? Então, sozinha eu não consigo, eu consigo dentro do meu sistema. Aí faz sentido para mim. Porque eu faço esse movimento de reconciliação com os meus pais, eu faço esse movimento de conexão com os meus pais todo dia. Todo dia. É igual beber água. Não tem como a gente ficar sem beber água. E eu tenho essa imagem dos pais como fonte, dos ancestrais como fonte. Então, se vem de lá de trás, é porque tinha que chegar até mim. Entende? E aí, esse trabalho pode ir para frente com mais amorosidade, acho que com mais assertividade, obtendo, se alguém pode falar em resultados, resultados mais eficazes, né? Acho que é por esse caminho. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui é, para a gente conquistar a autoconfiança, a gente precisa sair de um lugar de idealização. Idealizar, gente, é uma porcaria, sabe? Ficar nas fantasias de que a coisa tinha que ser de tal jeito, de que a coisa tinha que ser de outro jeito, de que meus pais erraram assim, assado, porque eles deviam fazer de tal jeito. Essas idealizações são grandes armadilhas. Elas nos colocam no mundo alheio à realidade. E às vezes as pessoas preferem idealizar porque a realidade é dura, porque a realidade é doída. Então, eu tenho casos no consultório bem complexos, mas eu não deixo de falar a verdade. Eu não amacio para ninguém, eu não passo a mão na cabeça. Eu acredito na força daquela pessoa que está ali me escutando e trocando comigo, sabe? Eu não consigo criar um lugar de idealização. Eu mantenho concretamente os pés na realidade. Quando a gente olha para a realidade,
nua e crua, olhar nos olhos da realidade, a possibilidade da gente se desenvolver, se conhecer honestamente, enxergar os pontos que a gente precisa desenvolver e aí sim atingir uma autoestima mais saudável, são infinitamente maiores. A minha Siri está querendo conversar comigo aqui. Conversar. Então, entende? Idealizar, viver uma vida idealizada, cheia de sonhos inalcançáveis, isso afasta a gente um pouco das realizações, né? A Eu gente tô, constrói as realizações no dia a dia da gente, eu, sabe? eu tô me lembrando de um exercício que eu fiz em um dos congressos do Décio, que Ah, era assim, qual é o meu lugar de fato? Porque em muitas ah, situações nós achamos que nós estamos muito acima daquilo da onde nós estamos e muitas vezes certo. achamos que nós estamos muito abaixo. Aqui a postura da vítima e aqui a postura do eu não preciso de nada nem ninguém. Gente, ter clareza, ele não fala clareza não, ele fala assim, tenham lucidez do Isso, seu tamanho. adoro essa palavra. Lucidez do seu tamanho. Qual é o meu tamanho? Gente, é incrivelmente fantástico. Esse é um exercício difícil também para a gente admitir quando a gente já cresceu bastante, a gente precisa fazer esse movimento do crescimento, né, Bia? Muitas vezes é difícil a Uhum. gente entender que a gente já cresceu, que a gente já tem um tamanho um pouco maior, que a gente precisa fazer as coisas que aquele tamanho nos pede, Esse é o não ponto. é? Esse é o ponto. Uma árvore que dá frutas, né? Ela tem toda a bagagem de dar fruta, né? Às vezes ela ganha pedrada, mas uma semente não tem essa habilidade. Então, ter a Não, responsabilidade do seu tamanho, esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o X, assim, sabe? Eu acho fantástico isso. E muitas pessoas, às vezes, estão num lugar que acham que estão, né, muito abaixo e não, internamente elas estão mais longe. mais, Muito mais longe. mais. Muito mais longe. Isso é Só incrível. que admitir isso, né, faz com que essa pessoa tenha que fazer mudanças, tenha que se mexer, e aí, às vezes, a pessoa não quer ainda, né? Ai, gente, maravilhoso. Bom, eu acho que eu coloquei, assim, as coisas que eu gostaria. Tô vendo que eu achava que a gente ia fazer 40 minutos, e aí É já uma estamos delícia. já estourando aqui, enfim. Eu gostaria de dizer que eu amo ver as pessoas crescendo, se expandindo, fazendo, dando pequenos passos, tá, gente? Não imagina que você vai dar um passão assim, e uau! Não, não é isso. Mas é construir no dia a dia, né, essa autoestima, olhando com bastante carinho para si mesmo, né? Tendo coragem de fazer esses movimentos, procurando às vezes um profissional bacana que possa te amparar, te ajudar. Enfim, tem muito para se fazer, né? Acho que a gente veio para esse mundo para ser feliz também, para ter uma vida tranquila, leve. E por que não a gente é, buscar isso, né? De vez em quando, assim, dar uma ajustada, fazer alguns ajustes, enfim, eu acredito um pouco nisso. Eu acho, gente. É tão mais leve quando a gente tem um olhar de uma, né, de um especialista, um olhar de um profissional que faz com que a gente realmente saiba, voltei, para que a gente saiba o passo que a gente tem que dar. Qual é a reconciliação que eu tenho que fazer? Eu preciso olhar para dentro, eu preciso mudar o meu ambiente, eu preciso voltar para os meus pais. É tão maravilhoso poder contar com a ajuda de um especialista para que a gente consiga ter mais paz. Gente, quanto custa a paz? Né? Ai, Quanto que custa a paz? É algo, gente, é não tem impagável. preço, né? Não Não tem tem preço. preço. Não tem preço. E te É, ouvir é muito bom, hum, gente. Ai, delícia. ai, Bia, obrigada.
querida. Obrigada, eu adoro falar desse tema. Vi vários amigos aqui, o Jackson que está me mandando uma mensagem aqui, está lá nos Estados Unidos. Ai, delícia, um Beijo. abraço. Que delícia. O ser humano às vezes opta pelo sofrimento porque tem medo da felicidade. Ele prefere ficar nas sombras porque a felicidade pesa, né? A felicidade é difícil de sustentar, ela gera incômodo em várias pessoas. Então, a gente precisa ter maturidade para compreender que ser feliz é bom, é legal, é bacana, a gente pode, Olha a é frase, permitido. precisamos ter maturidade para entender que a felicidade é boa. Requer maturidade, requer responsabilidade. E a vida é Sim, curta demais, né? Para a gente ficar nesse sofrimento. sim, Eu acho que não vale a pena. sim, Não vale a sim. Então, eu quero deixar aqui essas pequenas sementes. Tomara que germinem, pena. que essa live seja vista e que as pessoas possam refletir um pouquinho sobre isso. Se não concordarem, tá tudo ok, né? Manda mensagem e tal. Essa é uma forma de ver a conquista pela autoconfiança. A autoconfiança nos leva longe na vida, né? A autoconfiança nos faz inteiros, sabe? É assim que eu sinto. Eu me sinto autoconfiante, falo isso sem modéstia. Eu sou opiniosa, convicta de muitas coisas, mas as minhas convicções, elas são flexíveis. Numa boa conversa, eu sou capaz de transformar também algo que eu introjetei de um jeito e aí, de repente, Muda, transformar aquela crença. Pronto, muda, não tem problema nenhum. muda. Tudo flexível. Como diz Raul, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu também prefiro ser. Eu também Querida, prefiro e ser. Paulinha faz atendimentos online, ela nos ajudou. Tia Bia já fez sessão com a Paulinha, a Dudu também. Ela faz sessões online, é uma pessoa, além de excelente profissional, tem esse coração gigante. É Paulinha no nome e gigante na alma. Ai, Oba! linda, Obrigada, meu linda, amor. linda. Que Obrigada a bom você poder estar com pelo você. seu tempo. Obrigada, turma toda. A minha turma inteira está aqui. Muito obrigada pela audiência. Meus amores e os colegas, amigos da Paulinha também, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um beijo Então, essa carinhoso. E mulher linda. depois vou tentar baixar essa live aqui também na minha linha do tempo lá no Instagram, mas vai ficar salva na sua? Fica salva aqui. Aí eu tenho uma maravilhosa que ela sempre copia para mim. Ela coloca em MP, não sei, alguma coisa, MP4, eu acho. E depois eu subo lá no YouTube. Eu estava em lançamento, ela faz isso em todas as lives. Aí assim que ela fizer, Perfeito. eu te passo, minha amiga, tá bom? Maravilha, Bia. Um beijo Muita enorme, gratidão. querida. Um beijo. Obrigada, turma. Lindo fim de semana. Tchau, Obrigada para tchau. nós. Um beijo.